Então vamos ler o nosso texto, irmãos, tá bom? Que é Romanos, capítulo 6, versículo do 1 até o 3, tá? É o que nós vamos ler hoje, do 1 ao 3. O texto diz assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Até aqui, tá bom, queridos? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós te damos graça, nós rendemos a Ti nosso culto, nossa adoração, nosso louvor, por quem Tu és, Senhor, por toda a bondade do Senhor para conosco, pelo privilégio que nós temos de estar reunidos e de podermos aprender a Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Que a nossa mente, Senhor, seja trabalhada pelo Teu Espírito de tal maneira, Senhor, que a palavra seja não apenas compreendida, Senhor, mas que nós possamos nos apropriar dela no nome do Senhor Jesus, Pai. E que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo de bênção, seja um tempo de crescimento, Senhor. Seja um tempo, Pai, onde o Senhor fale ao nosso coração, ao coração daqueles que também estão acompanhando pelas redes sociais, Pai, no nome de Jesus. Nosso desejo, Senhor, é ser ministrado por Ti, é ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos para o nosso texto, tá bom? Queridos, eu venho estudando esse texto. Hoje eu tive que levar minhas filhas para a aula de reforço lá em Araguatins. E na ida eu peguei a ministração de Nicodemos a respeito desse texto, né? Só que ele fez uma ministração do versículo 1 até o 14 em uma hora, né? Eu estava pensando assim, é bom, mas é como se você olhasse uma cidade do alto, tivesse uma visão panorâmica, entendeu? É isso. Você não anda pelas ruas, pelas ruelas da cidade, você não vê o que tem. É porque abordar, querido, 14 versículos em uma hora, por mais que eu admire o Nicodemos, por mais que eu considere o melhor pregador no Brasil hoje, na atualidade, é uma visão muito panorâmica do texto, entende? Para você ter uma ideia, nós já vamos para a terceira mensagem, se não me falha a memória, de uma hora e nós estamos ainda no versículo 3. Nós vamos gastar aqui por baixo, irmãos, por baixo, para chegar no versículo 14, nós vamos gastar aqui uns 3, 4, talvez 5 meses para chegar lá, entendeu? Por quê? Porque é um texto profundo, irmãos. De maneira geral, ele é simples. Eu poderia sintetizar esses 3 versículos em 2 lições e eu diria a vocês, isso é certo. Mas isso é olhar a cidade do alto. Quais são as lições? Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado e essa morte para o pecado aponta para uma doutrina chamada de união com Cristo. É isso que ele está falando aqui nesses 2 textos, nesses 3 versículos aqui, entendeu? Nós morremos para o pecado e nós fomos batizados com Cristo, em Cristo, né? Na sua morte, e isso significa e fala da nossa união com Ele. Nós somos inseridos em Cristo por esse batismo que aconteceu, que Paulo descreve aqui no versículo 2. De maneira geral, é basicamente isso. Agora, essa é uma visão muito, muito generalizada, irmãos. Nós precisamos entrar um pouco nesses detalhes. E eu confesso a vocês, irmãos, não tem como andar muito. Eu vou trabalhar com vocês aqui quase uma hora para dizer uma verdade para vocês, que de fato é a verdade que vai, né? Mas até eu chegar a essa conclusão, nós vamos trilhar algumas veredas para poder chegar lá, entende? Confesso a vocês, eu prefiro
fazer esse percurso lento do que apenas ter uma visão panorâmica. Bom, nós já vimos os versículos 1 e 2 desse texto, que o tema central de todo o capítulo é o fato de que nós morremos para o pecado. Vocês já viram isso, eu já falei isso já nas duas ministrações anteriores. Nós vimos também, querido, que nós morremos para o pecado, né? Vimos também as interpretações equivocadas a respeito do que é morrer para o pecado e de quando foi que nós morremos para o pecado. E é claro, nós também falamos aqui sobre o que significa morrer para o pecado, tá? Isso tudo está nas ministrações passadas, nas duas ministrações passadas a respeito desse texto, desses versículos 1 e 2. Não vou ficar recapitulando muito, querido, porque senão a gente não avança tanto. E eu queria avançar um pouco. A gente vai devagarinho, porque o texto é um pouco delicado, mas a gente precisa avançar um pouco, tá? Eu peço a você um esforço mental mesmo, intelectual, para tentar acompanhar o raciocínio, aquele que vai ser desenvolvido, para que você possa desfrutar melhor do que vai ser dito, entendeu? Eu estava hoje ouvindo a ministração do Nicodemos. A mensagem geral é simples, né? Ele traz, no próprio tema da ministração, ele já coloca o que nós devemos saber, e aí ele vai descrevendo o que ele vai ministrar na verdade. Só que ele vai falando, é muita informação em pouco tempo, e é muitos versículos para ser abordado, que você não consegue se dar conta do que, a não ser o que tem de geral. O tema geral a gente percebe, mas nos pormenores do texto, fica difícil de acompanhar, entendeu? O raciocínio. Então a gente vai tentar ir devagarinho com vocês, para que vocês peguem realmente o que nós vamos ensinar. Bom, morrer para o pecado, querido, nós falamos isso semana passada, significa que nós estamos completamente mortos para o domínio e para o governo do pecado. Isso é ilustrado de duas formas no versículo 5, no capítulo 5. Você estava em Adão, agora está em Cristo. E a segunda ilustração vem do finalzinho do capítulo 5. É que você pertencia ao reino do pecado e agora você pertence ao reino da graça, entendeu? Essa transição de sair do reino do pecado para o reino da graça, de deixar de estar em Adão e estar em Cristo, é o que Paulo chama de morrer para o pecado, entendeu? Há uma ilustração também muito interessante em Colossenses que eu citei a semana passada, né? Que é aquela em que o apóstolo diz que Deus nos arranca, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É essa a expressão que ele usa lá em Colossenses. Então isso é morrer para o pecado, é deixar de estar em Adão e estar em Cristo, tá? Aí nós fizemos uma pergunta. Eu vou recapitular a pergunta, dar uma resposta geral para poder seguir com o texto. Se é verdade que em Cristo estamos realmente mortos para o pecado e que o pecado não exerce mais governo e domínio sobre nós, então por que nós pecamos ainda? Essa é uma pergunta cruel, irmãos, tá bom? Nós respondemos ela semana passada, ilustramos essa resposta, tá? Então eu vou dar apenas a resposta geral, sem as ilustrações, sem os comentários extras. E aí a resposta geral é dada pelo Lloyd Jones. Ele diz: Paulo não está dizendo que nós estamos sem pecado, mas está dizendo que nós estamos fora do território do pecado, do reino do pecado, da esfera, do governo e do domínio do pecado. Aí ele diz, olha, há toda a diferença do mundo entre estar numa posição e compreender que você está, veja, de você estar numa dada posição e você compreender que está nessa posição. Eu vi o Nicodemos ilustrando hoje, muito legal a ilustração que ele faz sobre isso. Eu citei a semana passada, né, a ilustração da libertação dos escravos nos Estados Unidos, da Declaração de Emancipação, feita por Abraham Lincoln, né? Eu citei a ilustração da estrada com os dois caminhos do lado, entendeu? Mas o Nicodemos citou uma ilustração que eu gosto muito, né?
Ele diz: olha, você era escravo do pecado, vivia no pecado, né? Estava no Egito. Deus te tira, faz você atravessar o Mar Vermelho. Quando você atravessa do outro lado, o mar se fecha e está aqui. De um lado você está, eu vou colocar dessa forma. De um lado você está no reino da graça, liberto por Deus, salvo por Deus, com um empecilho gigantesco para que você volte para uma impossibilidade de voltar para o reino do pecado. Mas de repente o teu senhor, o faraó, aí essa é a ilustração que eu gosto, né? Ele diz assim: olha, imagine que depois que o mar se fechou, que o povo está do outro lado do mar, o faraó grite para aqueles escravos, ou ex-escravos, né? Agora liberta: ei, sou eu, o faraó, teu senhor, né? Volta para o teu lugar. Aí o Nicodemo diz assim: imagine que algumas pessoas daquelas mergulhassem no mar, atravessassem o mar para beijar os pés de faraó e voltar para a antiga posição de escravidão. É, é uma coisa assim quase que impossível, né? E isso é dito, irmãos, no sentido de ilustrar o que aconteceu conosco. Eu disse para vocês a semana passada, o difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito do povo, entendeu? Eles eram livres, foram libertos por Deus, fisicamente libertos, não mais na condição de escravos, mas mentalmente, né, psicologicamente, ainda escravos. Então, uma coisa é você compreender por que eu peco mesmo estando fora do reino do pecado. E a resposta está basicamente nisso, querido. Nós vivemos no pecado a vida toda, nós tínhamos prazer no pecado, o Senhor nos libertou, e, irmãos, me perdoe a brincadeira, né? Mas alguns queriam que Deus libertasse não exatamente do pecado, mas de alguma situação que ele não queria viver, entendeu? Porque, irmãos, como eu ouvi uma vez um pastor dizendo, um pastor bem idoso, dizendo assim: irmãos, o pecado é bom. Se não fosse bom, não existiria tanta tentação sobre nós, né? De fato, Deus nos libertou, irmãos. Prática pecaminosa por si só, querido, me perdoe eu exagerar um pouco no que eu vou dizer. Ah, o homem casado, há 20 anos casado com a mesma esposa, e que de repente numa viagem ele se sente atraído por uma menina, e ele é seduzido por ela. Se você disser que aquele jogo de sedução, o prazer que envolve aquilo é ruim, você seria louco, entendeu? Não é ruim. O problema são as consequências daquilo na vida da pessoa, entendeu? Mas o ato em si. Então, o pecado ele exerce esse poder. Nós somos libertos ou libertados, mas ele exerce atração. Nós fomos tirados desse reino, do domínio desse reino, mas ele ainda exerce tentação. E o que nós precisamos, na verdade, se nós queremos viver para Deus, eu creio que todo cristão, na verdade, vai querer viver para Deus em santidade. Se nós queremos viver para Deus, irmãos, o que cabe a nós, primeiro, é saber realmente o que Deus fez por nós. E o que ele fez foi isso. Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou do domínio do pecado e nos transportou para um reino de amor. Nós estávamos em Adão e ele nos coloca em Cristo. Foi isso que aconteceu. O pecado não tem mais domínio, não tem mais controle. Ele pode seduzir, né? Mas ele não tem mais controle. Eu não sou mais escravo do pecado. Qual é a diferença de um cristão para alguém não cristão? É porque o não cristão ele não tem escolha. Ele é escravo. Ele vai ceder à tentação, entendeu? Você vai ver homens e mulheres que caem no pecado e que quebram a cara e que dizem que nunca mais fazem aquilo, mas logo depois ele esquece o que aconteceu e ele enfia o pé na jaca outra vez. Por quê? Porque ele é um escravo do pecado, querido. Ele é um escravo do pecado. Bom, deixa eu continuar aqui, irmãos. Eu quero voltar a atenção para o tema central deste capítulo, né?
É o fato de que nós morremos para o pecado. E aí nós precisamos perguntar, como foi que nós morremos para o pecado? A resposta, querido, a essa pergunta diz respeito à doutrina da nossa união com Cristo. E aqui, irmãos, olhe, só para constar, essa é uma das doutrinas mais importantes e fundamentais da Bíblia. Só que a rara... pergunto para você, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação a respeito da nossa união com Cristo? Se você buscar nos meios de comunicação, nas redes sociais, é quase que impossível você ouvir algo dessa natureza. Talvez se você ouve aí o Nicodemos, talvez o Hernando Dias Lopes, talvez você ouça falar um pouco sobre isso. Mas fora desses dois homens, irmãos, é quase que uma mensagem inexistente, entendeu? Porque não se prega sobre isso. Bom, Paulo trabalha esse capítulo todo em torno dessa doutrina, e nós vamos estudar isso de maneira detalhada, tá bom? Essa doutrina aparece pela primeira vez, irmãos, na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, no versículo 10, quando Paulo diz assim, olha, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando eu ministrei isso, eu disse a vocês que nessa tradução, salvos pela sua vida, não foi exatamente o que Paulo diz. A tradução mais correta é salvos em sua vida. E quando Paulo diz que nós somos salvos na vida de Cristo, ele está se referindo a essa doutrina da nossa união com Cristo. Essa doutrina também aparece, irmãos, ainda de maneira implícita, né? Na seção que vai do versículo 12 ao 19 do capítulo 5 de Romanos. O ensino dessa seção, praticamente toda, é que antes nós estávamos em Adão, mas agora nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, é porque nós morremos para o pecado. Veja, ele está falando da nossa união com Cristo. Estávamos em Adão, mas agora nós estamos em Cristo. Nós estamos inseridos em Cristo, incorporados em Cristo, unidos a Cristo. Entende? Como eu já disse, querido, essa é uma das doutrinas mais importantes e fundamentais do cristianismo. E não compreender essa doutrina, irmãos, quase sempre é sinônimo de um cristianismo pobre e fraco. Pergunta que eu vou fazer para começar isso aqui é: qual é a dificuldade em entender essa doutrina? Eu tenho 3 respostas para te dar. Primeiro, é porque não há ensino sobre ela. Praticamente não há ensino, irmãos. Vocês ainda me ouvem falar, eu estou pregando em Romanos aqui, vocês ainda me ouvem falar, eu falei disso quando eu preguei em Romanos 5:10, entendeu? Mas essa é uma mensagem praticamente inexistente na igreja. E eu me pergunto, irmãos, por que não se prega sobre isso se ela é tão importante? Se ela é tão fundamental? A segunda resposta é porque é difícil de entender, por causa da confusão com os termos batizados e batismo usado pelo apóstolo no versículo 3 e 4, entendeu? As pessoas olham para essa palavra e, por incrível que pareça, eu vou falar muito sobre isso hoje, tá bom? E aqui a gente vai mexer com algumas coisas que até eu creio que eu fiquei assim meio que balançado, mas eu vou tocar nessa questão, tá bom? Essas palavras, quando nós lemos ela na Bíblia, irmãos, o que nos vem à mente imediatamente, sabe o que é? O batismo nas águas. E a confusão se dá exatamente por isso, porque os estudiosos não conseguem ver nada além nesse ensino, né, que não seja a questão das águas, do batismo. Quando eles olham para a palavra, eles pensam no batismo nas águas, entende? Bom, veja como é que você... Eu vou ler esse texto, irmãos, e eu queria que você fosse muito honesto comigo. Preste atenção nas palavras batizados e batismo e me responda o que vem à sua mente quando você ouve a leitura. Ouça. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim também nós andemos em novidade de vida. Então, quando você ouve batismo e batizados, o que que te vem à mente? Seja bem honesto. Não é a ideia do batismo nas águas? Na verdade, a gente até usa esse texto no discipulado para o batismo, né? Pois é. A pergunta é: será que é desse batismo que Paulo está falando aqui? Por mais simples que pareça, irmãos, nós vamos gastar um tempinho aqui tentando compreender o que Paulo quis dizer com essas palavras. Primeiro, nós vamos olhar as interpretações equivocadas a respeito destas palavras e depois a gente vai finalizar falando da interpretação correta, tá bom? Bom, veja, a nossa questão aqui é: nós precisamos entender o que Paulo está dizendo quando ele fala de que nós somos batizados em Cristo, né, que nós fomos. O que ele quer dizer com isso, na verdade? A primeira interpretação que eu tenho para essas palavras, querido, é a interpretação sacramental ou sacramentalista. Essa corrente teológica, ela ensina abertamente que é o batismo nas águas, que nos incorpora, nos insere em Cristo e nos liga a Ele. O nome dessa doutrina, ela é chamada de regeneração batismal e ela é um ensino católico, tá bom? Quem já foi católico já deve ter ouvido falar sobre essa questão. Por que se batiza a criança? Ah, é para não morrer pagão. Né? Essa é a resposta que a gente dá. Na verdade, se crê no catolicismo que o batismo une a pessoa com Cristo, entendeu? A questão é: existiria, irmãos? Tá, vamos aqui. Eles afirmam que é o ato de batizar que em si e por si une a pessoa batizada ao Senhor Jesus Cristo. É como se houvesse uma regeneração ali, entendeu? Uma justificação ali que une a pessoa com Cristo. A questão é: existiria uma base bíblica para essa doutrina, além, é claro, desse texto aqui, no qual a doutrina católica baseia o seu posicionamento? E a resposta, irmãos, para isso é não. Eu queria, irmãos, vejam, como eu sei que nós falamos para cristãos, evangélicos, católicos, e às vezes até para outros, eu queria tratar dessa questão, tá bom? Essa é uma questão muito delicada no nosso meio, porque às vezes, quando a gente vai fazer o discipulado pelo batismo, essa questão vem à tona muito forte, as perguntas a respeito disso. Então eu queria tratar disso aqui, né? E talvez isso aqui seja inserido nos meus próximos discipulados. Inclusive tem um grupo bom de pessoas para discipular para batizar, né? Nós vamos ver como é que faz para batizar esse pessoal. Então vamos aqui. Veja, querido, existe base bíblica para isso? A resposta é não. Na verdade, o ensino do Novo Testamento é que as pessoas, veja, irmãos, é que as pessoas que devem ser batizadas são as que já foram regeneradas. No Novo Testamento, os crentes é que são batizados. Portanto, não é o ato do batismo que os torna crentes. É porque são crentes, ou se presume que elas são batizadas. A frase comum é, eu ouvia demais isso, irmãos: vamos batizar para não morrer pagão. Ah, o fulano é pagão ainda, não foi batizado ainda. É ímpio, entendeu? Ainda não está em Cristo ainda, precisa ser batizado. Deixa eu te mostrar na Bíblia que esse ensino é equivocado, irmãos. Primeiro eu vou aqui para o caso do eunuco etíope, tá bom? Que está lá em Atos 8, a partir do versículo 31. Se você puder acompanhar, querido, é bom. Eu vou ler o texto, eu poderia só citar o texto, mas eu quero ler o texto para que você ouça o texto e isso fique marcado no seu coração e na sua mente. Ouça o texto. Aqui é quando o Espírito Santo envia Felipe para uma estrada e lá ele encontra esse eunuco que está lendo a Bíblia lá na sua carruagem, né? Ele acompanha, ele ouve o eunuco lendo a Bíblia e pergunta, né? Você entende o que está lendo? E aí no versículo 31 ele responde: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Está lendo aqui Isaías 53, né? Na sua humilhação,
lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outras pessoas? Então Filipe explicou. Me veio à mente aqui uma coisa, irmãos. Seria muito interessante se nós lêssemos a Bíblia dessa forma, né? O que o autor está querendo dizer, na verdade? De quem ele está falando aqui? É dele mesmo? Está falando de alguém? Né? Isso é um método muito bom de estudar, irmãos. Começando a fazer perguntas para o texto, tá bom? Vou continuar aqui. Então, Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Veja que em algum momento da pregação de Filipe ele falou sobre o batismo nas águas, entendeu? É por isso que o eunuco dizia: olha, tem água bem ali, ó. O que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Por que ele foi batizado? Porque ele cria em Jesus. Entende? Ele ouviu a exposição da palavra e ele creu em Jesus. Usando essa linguagem nossa, ele se converteu. Então, já que ele se converteu, por que não batizá-lo? Tá? É essa a ideia do texto. Agora veja, querido, também a questão de Cornélio. Pô, gente, eu fico com pena da, da Valéria. Ela quer ouvir, mas é complicado demais, né? Atos 10, irmãos. 44 em diante. Novamente, o contexto. Cornélio está orando um dia, um anjo aparece para ele e diz assim: olha, manda chamar Pedro que está lá em tal lugar, na casa de fulano e tal, na rua fulano e tal, porque ele vai te dizer o que tu precisa ouvir para ser salvo. Cornélio manda chamar Pedro, Pedro vem, entendeu? Cornélio está reunido ali em casa, uma base nossa para as celas, está reunido em casa, reuniu os amigos, os familiares, para ouvir o que Pedro tem para dizer, né? Aí Pedro, vamos lá, Pedro começa a falar. Então Pedro falava estas palavras, enquanto Pedro falava essas palavras, Pedro estava pregando, né? O Espírito Santo caiu. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Inclusive eu oro muito isso. Senhor, que o Espírito Santo caia sobre os meus familiares, né? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Por que eles foram batizados nas águas? Não é porque o Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram salvos. Porque foram salvos, foram batizados nas águas, querido. Tem mais um caso também, irmãos. É só para enfatizar, irmãos. Qual é o ensino dessa teologia sacramental, dessa teologia da regeneração batismal? É que a salvação se dá pelo batismo, pelas águas, entendeu? Eu estou mostrando a vocês que isso é antibíblico. Os textos estão aqui, a história da igreja está sendo contada. E na história da igreja, o que nós vemos acontecer são pessoas que, depois de salvos, é que são batizados. Ah, pastor, eu não concordo. Bom, irmãos, aí é uma questão pessoal. Eu estou te mostrando fatos. Alguém já disse que contra fatos não há, né? Tá aqui o texto, entendeu? Eu citei o caso do eunuco, eu citei o caso de Cornélio, agora eu vou citar o caso do carcereiro de Filipos. Atos 16, eu vou começar do versículo 31. Todo mundo conhece a história. Paulo está preso, algemado, e aí à meia-noite ele começa a orar e a cantar, e de repente um terremoto vem sobre aquele lugar, as portas se abrem, as cadeias se soltam. O carcereiro, quando viu tudo, quer pegar a espada para se matar. Paulo grita para ele para não se matar, e aí ele, assustado com tudo, ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Versículo 31. Eles responderam:
creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele, o carcereiro, e todos os membros da sua casa foram batizados. A pergunta novamente é: por que foram batizados? Porque tinham crido em Cristo. Porque tinham se convertido. Tá, queridos? A ordem é bem simples, a ordem do fato é bem simples, irmãos. Primeiro creem e depois são batizados. No Novo Testamento, o batismo nas águas é uma espécie de selo de algo já confirmado e não a condição para que alguém seja inserido em Cristo. A próxima interpretação equivocada, querido, diz que o batismo é um sinal da nossa fé na eficácia redentora e salvífica da morte de Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Isso é verdade, tá bom? O batismo sinaliza isso. Quando o pastor vai batizar, ele pergunta logo: você crê no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador? A pergunta ela implica em muitas coisas, tá bom? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Você crê que ele deu a vida ali para que os teus pecados fossem perdoados? A pessoa diz sim. Então o batismo sim sinaliza. Agora veja, é verdade que o batismo em água é um sinal da nossa fé na eficácia redentora e salvífica da morte de Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. Mas também é verdade que a palavra usada pelo apóstolo Paulo não pode ser restringida a isso apenas. Eu não posso, querido, interpretar a palavra batismo ou batizado aqui apenas como um sinal da nossa fé naquilo que Cristo fez. É correto interpretar dessa forma, mas não é só isso, tá bom? Não é só isso. Outra interpretação, irmãos, é a que diz que o batismo é uma representação simbólica de uma realidade espiritual mais profunda, a saber, nossa união com Cristo. Nossa união com Cristo em sua morte e em seu sepultamento. Essa aqui é uma coisa que nós batistas às vezes usamos, entendeu? Talvez de maneira equivocada, ou talvez... eu diria que não com a compreensão adequada, porque observe uma coisa. Eu creio no que eu vou dizer aqui, tá bom? O mergulho nas águas simboliza a nossa morte e o levantar simboliza a nossa ressurreição. Os defensores dessa doutrina, eles dizem que o batismo nas águas é uma representação de forma dramática do que está acontecendo espiritualmente conosco. Que nós de fato estamos morrendo e ressuscitando. Aí eu já não creio, tá bom, querido? Eu creio que o batismo nas águas, ele é uma analogia daquilo que já aconteceu conosco. E o que foi que já aconteceu conosco? Nós já morremos e nós já ressuscitamos com Cristo, tá bom? Então, esse negócio aqui, irmãos, ele é ensinado às vezes na igreja batista, nas igrejas mais tradicionais, entendeu? Com relação a essa questão esse tipo de interpretação. A Valéria foi assistir em casa, gente. Então, assim, não é isso, tá bom? A palavra que Paulo usa aqui não é uma representação, não é usado para falar dessa representação simbólica, entendeu? Não é, irmãos. Eu quero que você leia mais uma vez, irmãos. Ouça o texto, mas só o versículo 3, olha. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha o que Paulo coloca aqui, irmãos. Eu pergunto para vocês, né? Seria possível deduzir, irmãos, que Paulo estaria usando a palavra aqui batismo, o batizado, como uma figura, né? Observe, irmãos, não dá para perceber que Paulo está usando essa palavra apenas como uma figura. Não é isso, irmãos. Outra coisa, o problema dessa interpretação também, ela reduz a palavra batismo a apenas uma representação simbólica. O batismo nas águas, sim, pode ser usado dessa forma, irmãos. Mas a palavra que Paulo usa aqui nesse texto aqui, no versículo 3 e 4, não pode ser aplicada a essa realidade, ou só a ela, entendeu?
Paulo diz aqui que o batismo faz algo, irmãos. É, é por meio do batismo que nós somos unidos a Cristo. Olha o texto, irmãos. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Quando Paulo usa essa palavra, ele usa ela para descrever alguma coisa muito real, muito verdadeira, que está produzindo algo em nós, entendeu? Então não dá para ler essa palavra apenas como uma interpretação, como algo que, tipo assim, como uma analogia, na verdade. Ah, quando eu mergulhar é porque você está morrendo. Quando eu te levantar é porque você está ressuscitando. Não, querido, não pode ser isso, entendeu? Não pode ser isso. Na verdade, o Lloyd Jones ele chega a dizer uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, insistir em que o apóstolo tem em mente aqui o batismo de água neste ou naquele modelo é dar ao batismo uma proeminência que o apóstolo nunca lhe dá. Tipo assim, eu estou dando importância demais para aquilo que não recebe tanta importância. Não estou dizendo logo, eu vou adiantar logo, irmão, que o batismo não é importante. Na verdade, o batismo nas águas é uma ordenança. Nós temos duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo para a igreja: é a ceia e o batismo, tá bom? Então é importante. Só que nesse texto, aqui onde Paulo está falando da nossa união com Cristo, de que nós morremos para o pecado, essas palavras aqui, batizado e batismo, não é uma referência ao batismo nas águas. Olha como Paulo lida com essa questão do batismo, irmãos. Veja como isso é interessante. Em 1 Coríntios 1,13, na verdade, a partir do 13, ele faz uma referência ao batismo e você percebe que ele não dá ao batismo tanta proeminência assim. Observe uma coisa, olha, versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Aí ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, veja o que ele vai dizer: Cristo não me enviou para batizar. E aqui, esse batismo aqui é o batismo de águas, tá bom? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, deixa eu fazer um esclarecimento a você antes que você me entenda mal. Eu creio que você já conseguiu compreender o que eu estou colocando aqui. O batismo nas águas é mencionado, é ensinado na Bíblia, é ordenado pelo Senhor, e você pode usar muitas passagens para falar sobre isso. Eu citei aqui já umas 4 ou 5 passagens falando desse batismo nas águas. Poderia citar Pedro também, né? Lá em Atos 2, quando os 3.000, quase 3.000 se convertem, né? Eles são todos batizados. É bíblico, é uma ordenança. Só que nesse texto que nós estamos estudando, Paulo não está se referindo a esse batismo, tá bom? É muito importante que a gente compreenda isso, irmãos. Muito importante. Vamos para a interpretação correta? E nosso tempo já está se esgotando aqui, né? Bom, o que Paulo quer dizer com as palavras batizados e batismo, irmãos? Eu quero que você tenha duas coisas em mente para a gente poder trabalhar isso, tá bom? A resposta é um pouco mais elaborada. Observe. É importante entender que há praticamente uma unanimidade entre os evangélicos que o tema central desse capítulo é a nossa união com Cristo. Está falando morrer para o pecado é estar unido com Cristo, tá bom? Outra questão fundamental é saber que pelo batismo, ou por meio do batismo, é por meio do batismo, né, que essa união com Cristo é realizada. O batismo faz isso, tá bom? Veja, primeiro, há uma unanimidade entre os cristãos evangélicos que Paulo está falando dessa união com Cristo. Segundo, é bom saber que esse batismo, que essa união, na verdade, se dá por meio do batismo, entendeu? Com essas duas coisas em mente, a gente vai perguntar o seguinte: que espécie de batismo é essa que o Paulo está ensinando aqui, ou que o Novo Testamento ensina, e que nos incorpora, nos insere em Cristo, nos liga a Ele? De que batismo ele está falando? Já que não é o batismo das águas, qual é o batismo então?
Aí eu chamo você, querido, para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Ouça o que está escrito aqui, irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também. Vocês já observaram, Paulo gosta muito disso, né? Assim como, assim também. Nós falamos disso na sessão do 12 até o 19 o tempo todo. Assim como, assim também. Na verdade, o 20 e o 21, ele segue o mesmo padrão. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em ou por meio, né, ou por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui está a resposta, irmãos, para o tipo de batismo a qual Paulo se refere no capítulo 6. Irmãos, isso é muito importante que a gente compreenda. Estamos todos, irmãos, ligados a Ele. E, ao mesmo tempo, estamos todos ligados uns aos outros. Olha que analogia, né? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Nós estamos conectados a Cristo e estamos conectados uns com os outros, irmãos. Mas como foi que nós ficamos ligados assim? E a resposta, querido, é que o Espírito Santo nos batiza, nos insere nesse corpo. É uma espécie de união mística, é um batismo realizado pelo Espírito, nos inserindo no corpo de Cristo. É disso que Paulo está falando, irmãos. Portanto, respondendo à questão que foi levantada sobre qual o significado das palavras batismo, né, batizado e batismo usada pelo apóstolo, nós podemos afirmar, irmãos, claramente que ele se referia a esse batismo efetuado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele estava falando da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma doutrina muito importante. Estávamos em Adão, fomos tirados de lá e inseridos em Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sabe, o desenrolar dessa mensagem, irmãos, é um negócio tão tremendo. Os pormenores disso, entendeu? Se eu estava em Adão e estou em Cristo, primeira dedução lógica, irmãos, eu não posso mais sair de Cristo e voltar para Adão. É impossível, irmãos, é impossível. E isso tem um desenrolar que vai desembocar em doutrinas muito importantes para a vida cristã. Que eu não vou entrar aqui porque não é a hora de falar disso, entendeu? Mas é só você compreender, irmãos. Eu estava em Cristo, fui tirado de lá e estava em Adão, fui tirado de Adão e inserido em Cristo. O Espírito fez isso. O nome disso é regeneração, eu poderia chamar isso de regeneração. Eu estava morto e recebi vida. Ou, usando a linguagem, eu gosto muito, muito de Colossenses, eu estava no império, no império das trevas, plantado lá, inserido lá, e agora eu fui arrancado dali e inserido aqui em Cristo. Essa é a doutrina, irmãos. Se você crê ou não, eu não sei, querido, mas essa é a doutrina bíblica. É porque estamos unidos a Cristo que derivamos dele todos os benefícios que são possíveis e descritos na palavra, irmãos. É porque estamos unidos a Cristo, esse é o argumento de Paulo lá em Romanos 5,10, né? Que a nossa salvação final está garantida, pois tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu conosco. A mesma coisa acontecia quando estávamos unidos a Adão. Foi o pecado de Adão, aquele único pecado dele lá no Jardim do Éden, que trouxe sobre nós todas as consequências ruins, negativas, que nós ainda presenciamos, querido, mas que fomos libertos dela.
É a ação de Cristo que traz sobre nós todas as bênçãos. Assim como estávamos unidos em Adão, assim nós estamos agora unidos em Cristo. Essa é a doutrina, irmãos. Essa é a doutrina. Eu queria chamar a sua atenção para que você percebesse a grandeza da nossa salvação. Queridos, eu olho para muitas pessoas e, mesmo que elas não digam isso, não expressem isso, elas pensam que salvação funciona assim. Eu estava na igreja A, mudei para a igreja B, agora eu sou salvo. Pronto. O sair de lá e vir para cá me fez salvo. Muita gente, irmãos, pensa que salvação é isso. É apenas essa mudança de ambiente. Irmãos, não há respaldo nenhum em toda a Bíblia que sustente um pensamento como esse. Outros pensam que salvação, querido, é apenas inserir o evangelho, a vida cristã, algo que faz parte da sua vida. Vou dar um exemplo. Eu falei muito sobre isso ontem, né, na pregação de ontem a respeito de Filipenses, né? Que nós pensamos que o evangelho é alguma coisa que nós acrescentamos à nossa vida. Nós temos a nossa vida, vou usar as palavras de ontem, né? Nós temos nosso trabalho, nós estudamos, nós fazemos algumas coisas. Aí agora eu saí da igreja lá, A, fui para B, agora eu preciso ir ao culto no domingo, porque isso é vida cristã, entendeu? É só uma coisa acrescentada. Quando vocês estão percebendo, querido, que ser cristão ou ser salvo significa que você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Significa que você foi tirado do reino do pecado e transportado para o reino da graça. Que você estava em Adão e agora você está em Cristo. Isso é ser salvo, irmãos. E esse ato único feito em nós pelo Espírito, irmãos, nos dá a garantia de que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Vou te dizer uma coisa que pode parecer quase blasfêmia, meu irmão, mas se você, observe, se você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, você não tem mais jeito, irmãos. Não há nada nesse mundo que te faça voltar para cá. Lembra lá de Romanos 8? Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem o passado, nem o porvir, nada na criação pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu estou unido com Cristo, irmãos, eu estou salvo. Absolutamente salvo. Ah, pastor, mas dizer isso faz com que as pessoas possam sentir liberdade para pecar. Não, irmãos, dizer isso faz com que a gente queira viver um cristianismo melhor. Se você realmente compreende essa mensagem, o seu desejo é de agradar a Deus, é de viver em santidade, entendeu? Se alguém ouve essa mensagem, querido, e acha que essa mensagem dá a ele uma liberdade para pecar, é porque ele ainda continua escravo do reino do pecado. Ele ainda não foi tirado de lá. Porque não é possível, irmãos, não é possível. Veja a pergunta, irmãos. Eu vou abrir o texto aqui rapidinho. Vou ler exatamente. Vou desmarcar minha leitura bíblica. Vou pegar exatamente o texto, irmãos. É disso que Paulo está falando, irmãos. É exatamente disso que Paulo está falando. Romanos 6:1. Ouça, irmãos. Ouça o que Paulo diz. Abre, meu filho, pelo amor de Deus. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? E ele responde: de maneira alguma, não permita a Deus que você pense isso ou que você age dessa forma. Por quê? Porque a graça nunca foi um passaporte para o pecado, irmãos. A graça é um convite para a santidade. É um convite para uma vida santa, para uma vida reta diante do Senhor. Então, querido, eu quero que você compreenda isso. Se você está em Cristo, se você é salvo, lembra do que eu estou pregando no domingo, irmãos? Como ter certeza de que eu sou salvo realmente? Como é que Pedro responde isso? Acrescente a fé
a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Se você praticar essas coisas, você terá convicção, certeza de que você é salvo. Há um outro meio? Paulo diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos. Essa já é uma experiência um pouco mais rara, entendeu? Mais rara. É possível ter certeza de salvação, irmãos. Saiba de uma coisa: se você foi salvo, querido, se você está em Cristo, não há poder nesse mundo, nesse universo, não há ser humano na face da terra, não há tribulação, não há luta, não há provação, não há absolutamente nada no universo criado por Deus que possa te separar dele. Você crê nisso, querido? Essa é a mensagem de Deus para nós. Essa é a mensagem de Deus para nós. Fomos amados, irmãos. Fomos eleitos antes da criação do mundo. Fomos escolhidos por Deus antes de existir mundo. O amor dele estava em nós. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para nos dar salvação, e enviou o seu Espírito para abrir o nosso entendimento e nos inserir em Cristo, irmãos. Nos batizar em Cristo. Se alguém perguntar assim, você é batizado no Espírito Santo? Você pode dizer com a mais absoluta convicção, eu sou, pastor. Eu sou. Para muita gente isso significa falar em língua estranha, tá bom? Mas não é essa, o termo correto não é esse, irmãos. Ser batizado no Espírito Santo não é com o Espírito Santo. O Lord John faz uma separação em ser batizado no Espírito ou pelo Espírito e ser batizado com o Espírito. Com o Espírito ele fala dessa experiência de Atos 2, tá? Mas batizado pelo Espírito, no Espírito, fala dessa incorporação, desse nos arrancar do império das trevas e nos inserir no reino de Deus, nos inserir em Cristo, no corpo de Cristo, irmãos. Esse é o ensino bíblico. E eu espero, querido, que você não apenas creia nisso, mas que você se aproprie dessa verdade. Que você alimente e retroalimente essa verdade no teu coração, porque isso vai trazer paz, vai trazer descanso, vai trazer segurança para a sua caminhada, tá bom, querido? Coloque-se pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Bendizemos o Senhor pela Tua palavra, Senhor. Palavra que liberta, Senhor. Palavra que traz esperança. Palavra que consola. Palavra que dá ânimo, Senhor, meu Deus. Pai, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento. Remova, Senhor, tudo aquilo que nos impede de compreender essa palavra, Senhor. De maneira que, removendo os empecilhos, nós possamos crer e nos apropriar dessas verdades no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos que estão aqui, Senhor, com compreensão da palavra, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nos seguindo pelas redes sociais, Senhor, com compreensão da tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que compreendendo eles possam descansar em Ti. Ou se há alguém que ainda não te conhece, Senhor, compreendendo essas verdades, ele seja levado aos pés de Cristo, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus amado. Atraia aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Atraia o coração dessas pessoas para Cristo, Pai, no nome de Jesus. A nós, traz segurança, Senhor. Traz alegria, Pai. Traz descanso para nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.